Ao longo de quase 30 anos de democracia, ao longo de quase 40 anos de democracia, melhor dizendo, há 3 ciclos, do meu ponto de vista, bem distintos, em matéria de comunicação social. O primeiro ciclo, nos anos 70 e 80, que foi o ciclo da consolidação da liberdade de informação, imediatamente a seguir à Revolução de Abril. Foi este, de resto, um dos grandes desafios da Revolução. Passar da ditadura à democracia implicava acabar com a censura, por um lado, e instituir em pleno a liberdade de informação. E por aqui passava, em grande medida, a afirmação de uma nova cidadania e a construção do novo Estado de Direito Democrático. Houve acertos, houve desacertos, houve exageros, houve atropelos, é normal em todos estes períodos pós-revolução. A verdade, porém, é que o desafio da consolidação da liberdade de imprensa foi um desafio plenamente vencido e superado. Tivemos depois, na minha opinião, nos anos 90, o segundo ciclo, aquilo que eu chamaria o ciclo da privatização ou de alguma liberalização no setor da comunicação social. Na imprensa escrita, na rádio e, sobretudo, na televisão, esta década de 90 marcou um importante virar de página na comunicação social portuguesa. Diminuiu-se, por um lado, o excessivo peso que o Estado tinha nesse setor e reforçou-se o papel da sociedade civil. Foi uma mudança estrutural, como agora se diz. E como sucede com todas as mudanças estruturais, também esta não foi fácil e também esta teve inúmeras resistências. Só para dar um ou outro apontamento, a título de exemplo, ainda hoje recordo bem as vozes que reclamavam que o Estado, por exemplo, devia ser dono de pelo menos um jornal, como se não lhe chegasse já ter o Diário da República. À época, justamente o Estado era dono de uma quantidade imensa de jornais, até jornais desportivos. O Record, todos nós conhecemos, era um jornal do Estado. E quando se iniciou o processo de privatização da comunicação social, o que se dizia era, não, isso é um atropelo. Depois, numa segunda fase, manter pelo menos um jornal. Mas também recordo aquelas outras vozes que levantavam os seus decibéis para contestar o advento das televisões privadas, um pouco mais tarde, que eram então vistas por alguns como um perigoso afloramento de uma nova forma de capitalismo. Isto é importante recordar num ano justamente em que se assinalam 20 anos sobre o advento das televisões privadas no nosso país. Se algum canal de memórias decidisse recordar declarações deste género de alguns protagonistas, seriam muitos, e muitos deles ainda hoje estão no ativo, que certamente iriam curar de vergonha perante afirmações que na altura fizeram tão absurdas e tão conservadoras. Em qualquer caso, vejamos agora o lado positivo, com resistências ou sem elas, com avanços e recuos, também é normal, o desafio da liberalização da comunicação social foi outro desafio plenamente vencido. E também por esta fase passou a nova etapa no amadurecimento e consolidação da liberdade de imprensa, ao libertar-se parte da comunicação do Estado, da tutela, parte da comunicação social, da tutela do Estado e das inevitáveis tentações controladoras do poder político. E entramos agora, é o meu ponto de vista, num terceiro ciclo. É um ciclo que eu chamaria da sobrevivência económica e da adaptação da comunicação social aos novos meios, às novas realidades e às novas plataformas digitais. Este é, na minha opinião, um ciclo radicalmente diferente dos dois anteriores. E, sobretudo por esta razão, é um ciclo que encerra 2 desafios, diferentes mas complementares. Um desafio conjuntural e um desafio estrutural. O desafio conjuntural suscita-nos, seguramente a todos, a maior das preocupações. É o desafio da sobrevivência económica de muitos órgãos de comunicação social. É, na prática, a importação para a área dos média do processo de inevitável empobrecimento que hoje
atravessa a sociedade portuguesa. Não quero ser nem insensível nem tremendista, mas a verdade é esta. Se fecham empresas nos vários setores da atividade económica, é inevitável que possam eventualmente também fechar na área da comunicação social. E se não fecharem, mudarão de dono, quiçá de nacionalidade. Julgo este processo absolutamente inevitável. A maior causa desta realidade de insustentabilidade financeira está na crise que atravessamos, com a queda brutal das receitas aplicáveis, em particular receitas de publicidade. A este respeito, gostaria só de vos maçar com 2 ou 3 números, apenas 2 ou 3 números, mas que me parecem impressivos. A quebra da publicidade nos meios de comunicação social foi em 2011, o ano passado, de cerca de 12%. Mau. A quebra estimada para este ano varia entre 17% e 20%. Uma brutalidade. Para 2013, próximo, as previsões apontam para um novo decréscimo de mais 10%. Tudo junto, um cataclismo. O peso da atividade publicitária no PIB, ou seja, da riqueza nacional, caiu no espaço de uma década de 0,59% para 0,37%, ou seja, uma desvalorização significativa. E como é previsível a continuação da contração da atividade económica, isto significa, por muito que nos custe, que o panorama em torno da comunicação social é particularmente sombrio. É-o no presente e muito provavelmente se-lo-á no futuro próximo. Não se vê, infelizmente, uma terapia de efeito rápido e eficaz. A par deste desafio conjuntural, há também um outro, que é um desafio estrutural. E que é, na minha opinião, o desafio da adaptação da comunicação social às novas realidades do presente e do futuro, e sobretudo do futuro. Eu sei que o mercado nesta área é pobre e que está em grande medida bloqueado. Que todos têm receio do futuro e por isso ninguém quer arriscar. Que não se vê vontade, engenho e arte para inovar ou para fazer diferente do habitual. É sempre assim, ou é quase sempre assim, quando a realidade surge pintada a negro. A verdade, todavia, para mim é outra e bem diferente. O futuro não é de quem para, não é de quem fica a marcar passo. O futuro é de quem avança e tem a coragem de investir, de arriscar e de inovar. Nunca como hoje, neste setor como noutros, foi tão importante recordar e repetir esta verdade. É uma verdade lá para Alice, mas convém ser recordada. De facto, as novas realidades aí estão a determinar um olhar atento, mais de caráter estrutural. Queria apenas partilhar convosco 3 exemplos. O primeiro no domínio da imprensa escrita. Nesta área, na área dos jornais, onde há hoje publicações nacionais com tiragens que são próprias da chamada imprensa regional, os jornais começam a confrontar-se a sério com a concorrência da internet e das redes sociais. Há cada vez mais a ilusão de que o jornalismo pode ser descartável, de que o tradicional papel de intermediação desempenhado pelos jornalistas deixou de ser necessário. E, sobretudo, a sensação de que o acesso fácil, próximo e ainda por cima barato à internet, à blogosfera ou às redes sociais torna os jornais redundantes e dispensáveis. Esta é uma alteração profunda de paradigma com que os média e os jornalistas estão definitivamente confrontados. Os média deixaram de ser o território preferencial de intervenção dos cidadãos. Hoje, a opinião na blogosfera é relevante e tem, por vezes, mais amplificações do que aquela que é publicada nos meios tradicionais. O Facebook, as redes sociais, passaram a ser o intermediário privilegiado das angústias, dos anseios, das preocupações da sociedade civil. Como se constatou ainda recentemente com a chamada manifestação do 15 de setembro. Os médias são hoje
já não o veículo, mas apenas mais um veículo ao serviço dos cidadãos. E esta condição de mais um e já não um veículo não lhes retira estatuto, é verdade, mas relativiza e de forma muito significativa a sua importância e o seu espaço de influência. Tenho, apesar de tudo isto, a convicção de que os jornais não acabarão, mesmo na sua versão em papel. Mas tenho a certeza também de que tal só sucederá se os jornais e os jornalistas vencerem estes novos desafios. Em particular, o desafio da modernidade e o desafio da qualidade e da afirmação do direito à diferença. Ou os órgãos de informação tradicionais são capazes de acompanhar os novos tempos e de afirmarem também a sua marca e a sua presença nas novas plataformas tecnológicas de consulta generalizada de informação, ou então tenderão a ficar para trás e a serem ultrapassados. Em simultâneo, ou se impõem pela qualidade e os cidadãos veem neles um elemento de diferenciação e, portanto, de mais-valia informativa, ou então a sua sobrevivência será uma realidade muito difícil e muito penosa. Tudo isto, do meu ponto de vista, convoca os média para uma reflexão profunda sobre aquilo que os cidadãos esperam deles. Num mundo cada vez mais competitivo e em que a notícia tem prazos de validade cada vez mais curtos, é urgente a necessidade de reinventar a abordagem à agenda noticiosa, explorando novos ângulos, respondendo às inquietações e às necessidades de um público cada vez mais exigente e cada vez mais informado, e, sobretudo, ousando surpreender não apenas na forma, mas, sobretudo, nos conteúdos que oferecem aos consumidores. É aqui, na minha opinião, modesta é a minha, é aqui que as dimensões do jornalismo de investigação, na melhor tradição anglo-saxónica, e a capacidade de analisar e enquadrar, o que não deve confundir-se com a opinião, é aqui que tudo isto pode e deve fazer a diferença. O que exige também a requalificação das redações, recuperando a maturidade e experiência que se foram perdendo em ciclos de contenção orçamental que atingiram a maior parte dos órgãos de comunicação social. E esta necessidade de adaptação e de reinvenção conduz-nos ao segundo exemplo que quero partilhar convosco. Este aqui no domínio da televisão. Aqui nesta área, no domínio da televisão, a realidade do cabo distancia-se cada vez mais hoje das estações generalistas. A ponto de, atualmente, a média global do cabo se situar já nos cerca de 37% da audiência, muito acima da audiência média de qualquer estação, qualquer canal generalista. E esta, julgo que todos estaremos de acordo, é uma tendência que veio para ficar e para se reforçar, nunca para diminuir ou para se reduzir. Em primeiro lugar, pelo crescente número de canais de cabo à disposição do cidadão. Depois, pela sua diversidade temática. Em terceiro lugar, porque um cidadão cada vez mais exigente apela a uma maior especialização televisiva. E, finalmente, porque uma televisão generalista nivelada por padrões mínimos de qualidade atira o telespectador para a procura de novas e, sobretudo, de melhores alternativas. É a exigência cada vez mais a ditar a sua palavra. E esta é também, do meu ponto de vista, uma realidade nova, uma realidade diferente, que vai colocar novas exigências e novos desafios às próprias televisões generalistas. Terceiro e último exemplo. As novas plataformas digitais avançam a olhos vistos. Um recente estudo da Deloitte, consultora muito conhecida, revela-nos que, apesar da contração económica que vivemos, da crise acentuada que estamos a atravessar, os consumidores planeiam continuar a comprar smartphones e tablets, a ponto de se prever que um recorde de compras destes equipamentos possa ocorrer já no final deste ano. Já hoje, em Portugal, mais de 50% da população urbana de Lisboa e do Porto, com acesso à internet, tem um smartphone.
É preciso nunca esquecer que, para além da continuada redução de preço destes equipamentos, a utilização deste tipo de equipamentos veio facilitar desde logo, por exemplo, o visionamento em trânsito dos programas favoritos de cada cidadão, designadamente nas deslocações em transporte público, o que constitui indiscutivelmente um estímulo à proliferação destas novas realidades tecnológicas. E este é, por razões óbvias, outros desafios que se colocam aos média, neste caso aos média tradicionais. A multiplicidade de formas como acedemos hoje à informação convoca os meios de comunicação tradicionais para um esforço de adaptação a novas plataformas e de atualização tecnológica permanente. Numa palavra, concorrência, redes sociais, segmentação, requalificação, especialização e uma revolução tecnológica permanente em curso fazem parte de um desafio que é simultaneamente exigente e motivador. O ciclo é, pois, de modernidade e de capacidade de adaptação num contexto particularmente difícil, bem o sabemos, que apela também necessariamente ao instinto de sobrevivência dos média. Resumindo, o novo ciclo que se abre à comunicação social é muito semelhante, mutatis mutandis, àquele outro que hoje em dia se coloca ao país. Trata-se de afrontar com coragem os problemas conjunturais e de enfrentar com engenho os desafios estruturais. Uns e outros são decisivos. Sem vencer os primeiros, os conjunturais, não se ganha o desafio da sobrevivência económica. No país dizia que não há dinheiro para nada. Sem superar os segundos, ou seja, as mudanças estruturais, não se vence o desafio da competitividade e da sustentabilidade. E a verdade é esta: o setor da comunicação social é tanto mais independente e é tão mais credível quanto mais sustentáveis e competitivas forem as empresas que o integram. As semelhanças do setor da comunicação social com a realidade do país não se esgotam, porém, aqui. Há um outro mimetismo que não deve ser escamoteado. Tal como no tecido produtivo nacional, temos empresas pequenas a mais e grupos empresariais com escala e massa crítica a menos. Na minha opinião, o mesmo sucede na comunicação social em Portugal. Temos grupos de média em excesso para a dimensão do país e para a escassez do nosso mercado. E temos capelinhas a mais, guerras intestinas a mais, quintinhas a mais e cooperação a menos, espírito de entreajuda a menos e competitividade empresarial a menos. É muito português. Consequência de tudo isto, a competição é mais dura e exigente do que seria desejável. A concorrência nem sempre é racional e saudável. No país resto sucede o mesmo. A tirania das audiências é ainda mais esmagadora. A ideia do vale tudo, o salve-se quem puder e a lei da selva são muitas vezes as regras dominantes também no seio da comunicação social nacional. No final, o resultado é sempre o mesmo. Ninguém ganha e todos perdem. É pena, mas é, infelizmente, do meu ponto de vista, a nossa sina. Em Portugal leva-se tempo demais a perceber que ser-se pequeno não é sinónimo de ser-se irrelevante. Pelo contrário, pode ser-se relevante sendo-se pequeno se as estratégias de ação estiverem certas e se houver a coragem de tomar as medidas mais racionais e mais adequadas. E há exemplos lá fora que nos provam à saciedade esta verdade elementar. E não é preciso inventar muito, basta de alguma forma copiar, perceber e seguir os bons ensinamentos que também aqui nos chegam do exterior. Neste quadro de referências, do meu ponto de vista, há um risco que não podemos evitar, há uma exigência com que temos de nos confrontar e há, finalmente, um desafio que devemos ser capazes de vencer. Vamos por partes. O risco é este. Hoje, e cada vez mais no futuro, as ameaças à liberdade de imprensa virão menos das pressões políticas e virão mais das dependências económicas.
E dentro das dependências económicas, as ameaças à liberdade virão menos dos donos dos órgãos de informação e virão mais, muito mais, dos anunciantes e dos publicitários. Uma dúzia de grandes grupos económicos que têm um peso especial no mercado publicitário tenderá no futuro a condicionar mais a atividade dos média do que os titulares do capital das empresas ou o próprio poder político instalado. Este é o risco emergente da nova situação que temos pela frente. E é um risco para a liberdade e é um risco para a democracia. Não é um risco meramente corporativo para as empresas. E é um risco que não devemos ignorar e que não devemos desvalorizar. Um risco que coloca os jornalistas perante uma questão nova e algo diferente do passado. Já não se trata tanto de exibir perante o poder político a lógica do quarto poder, ou de afirmar tanto o primado do contrapoder. Ou, se quisermos, citando Jefferson, já não se trata tanto de decidir entre ter um governo sem jornais ou jornais sem governo. Trata-se antes de perceber que a ameaça à democracia está hoje menos, não digo que deixou de estar, está hoje menos do lado do constrangimento político e mais do lado da dependência económica e da sobrevivência financeira. Em qualquer caso, há uma verdade que importa reafirmar. Esta crise séria, grave, profunda e demorada que estamos a viver não desvalorizou a relevância da liberdade de informação e do trabalho jornalístico. Muito pelo contrário. Adaptado às vicissitudes dos novos riscos e preparado para vencer os novos desafios, o jornalismo exigente e de qualidade continua a ser uma condição essencial do bom funcionamento das democracias modernas. Acho isto de uma importância capital. Em segundo lugar, a exigência com que temos de nos confrontar. É uma exigência de responsabilidade. Defender a democracia é sempre importante, mas evitar que a democracia possa degenerar em demagogia é, na fase que estamos a viver, absolutamente essencial. Por isso, realçar a importância da responsabilidade não é contribuir para cercear a liberdade. Pelo contrário, é defender e promover a liberdade. Neste quadro de referências, gostava também, chegados aqui, de ser direto e pedagógico. Gerir e dirigir órgãos de comunicação social, mais ainda do que gerir ou dirigir qualquer outra empresa, reclama um especial respeito por obrigações éticas. Eu sei que a ética está muito pelas ruas da amargura, mas nunca é demais sublinhar a importância ética também neste setor. Nos média, mais ainda do que em qualquer outro ramo de atividade, a ética da responsabilidade deve ser uma prioridade permanente e intemporal. Os meios de comunicação social formam e informam, que o mesmo é dizer, influenciam, condicionam e moldam a sociedade. Neste quadro, o sensacionalismo, o populismo, o fait divers, a falta de rigor, a ausência de qualidade e de exigência não podem ser, por ação ou por omissão, a regra dominante nos órgãos de comunicação social. Não pode e não deve ser. Não se trata, ao dizer isto, de afirmar qualquer visão elitista ou de qualquer superioridade intelectual. Não é disso que se trata. Trata, sobretudo, de defender a democracia, a cultura e a sociedade dos riscos que neste momento profundamente a minam e a corrompem, que é o populismo, que é a ligeireza, que é a falta de rigor e que é a falta de qualidade. São riscos fortes que temos pela frente. Diz-se-á, mas as audiências não se compadecem com estes virtuosismos ou com estes perfeccionismos. Acho que essa é uma meia-verdade, porque há uma outra parte importante da verdade que normalmente é omitida e que deve ser tida em atenção. Nunca a qualidade gerou perversidade. Nunca a qualidade foi um atropelo ao prestígio e à popularidade. Sobretudo quando há engenho e arte para associar qualidade e atratividade. Afinal, pode haver programas de qualidade
que são simultaneamente programas atrativos e programas atraentes para o grande público. Não há incompatibilidade entre estes conceitos. Uma palavra também, neste contexto, para o papel que cabe aos média em ciclos particularmente difíceis como estes que estamos a viver no nosso país. Em momentos de conflito e de risco de desagregação social, é fundamental que os média preservem a ponderação, a isenção, o equilíbrio que estão subjacentes ao dever de informar. Aos média não compete atear o fogo da discórdia, seja pela existência de uma agenda oculta que os transforma em parte interessada, ou pela tentação de subordinar o relato e a explicação dos factos, tal como eles são, ao sensacionalismo que é ancorado muitas vezes na intriga e na desinformação. Os média são um pilar essencial da democracia e têm, por isso, uma responsabilidade acrescida. Têm o dever do bom senso e o dever do equilíbrio na nobre tarefa de informar. Eu sei que o bom senso nos dias que correm é um bem cada vez mais raro, cada vez mais escasso. Mas temos que sublinhar a outra parte do problema, mas é ao mesmo tempo um bem cada vez mais precioso. Finalmente, o desafio, falei de um risco, de uma exigência, finalmente o desafio que não podemos nem ignorar nem desvalorizar, o desafio da regulação. Chegados ao que chegamos, evidentemente que é quase redundante estar a repetir a importância da regulação. E importa até acrescentar que quanto maiores forem os riscos emergentes e maiores, mais expostas as vulnerabilidades dos médias, mais decisiva se torna ainda a eficaz e atempada intervenção da atividade regulatória. Julgo que isto o Sr. de La Palice não diria melhor do que eu. Afinal, associar a responsabilidade à liberdade requer mesmo o exercício da regulação. Seja a autorregulação, seja a regulação institucional. Os problemas, porém, do meu ponto de vista, não se situam aqui, na necessidade da regulação. Eles estão noutro quadrante. Primeiro, na incipiência ou irrelevância da chamada autorregulação. O tipo de regulação que é claramente preferível na sociedade em que vivemos. E depois, na fragilidade da regulação institucional. E queria tocar também neste ponto, difícil, delicado, mas que devemos abordar. Há um problema de fragilidade profundo na regulação dos média em Portugal. A regulação da comunicação social em Portugal, do meu ponto de vista, tem um problema que a condiciona profundamente. E é um problema de autoridade. A entidade reguladora da comunicação social não tem, na minha opinião, a autoridade que devia ter para intervir. Tem um sério déficit de autoridade. E tem um sério déficit de autoridade por uma razão muito simples, que não vale a pena fugir a ela. É que tem um modelo de composição fortemente partidarizado. Queria ser mais direto ainda e deixar de retóricas, de aspas, de reticências. No mandato anterior, a entidade reguladora da comunicação social estava ligada ao governo do PS. No atual mandato está ligada ao governo liderado pelo PSD. Dizer isto não é uma questão de menos respeito pelas pessoas que integravam a IERC no passado ou que integram no presente. A questão não é pessoal. Umas e outras são pessoas altamente respeitáveis. A questão é política. E é uma questão decorrente do facto do modelo de composição da IERC favorecer muito o partidarismo e desfavorecer a sua independência em relação aos partidos. Eu acho que é um pecado capital terrível. Ora, esta questão, na minha opinião, é má. Quando devíamos ter uma regulação forte, temos, por causa disto, uma regulação fraca. Quando devíamos ter uma regulação prestigiada e eficaz, temos uma regulação que é diminuída na sua autoridade e na sua efetiva capacidade para intervir. Tenho para mim que a IERC devia ter um outro modelo de composição, menos dependente dos partidos. E que na IERC deviam estar autênticos senadores da comunicação social portuguesa. Agora vou fazer a chamada pergunta retórica. Será que os partidos têm a grandeza de espírito que os leva a perceber esta evidência?
Eu aqui generosamente escrevi, tenho dúvidas. Não, eu respondo agora com mais convicção, tenho a certeza que não terão esta grandeza de espírito. Os partidos, infelizmente, em Portugal, chegaram a uma fase cada vez pior, em que veem tudo numa lógica taticista e que descuraram completamente a visão de futuro e a visão estratégica. E, portanto, não têm esta visão. Não têm. E eu sou insuspeitíssimo para falar disso, porque também sou um homem de partido. Mas tenho pena, porque acho que estes vícios condicionam profundamente a autoridade de uma entidade que devia estar acima de toda a suspeita, para ter uma real credibilidade para intervir. Agora, tenho também para mim, porque entendo que não podemos ser uns desistentes, que os partidos só rompem com os seus vícios quando da sociedade vem um forte impulso de mudança. Um choque de fora para dentro. E da sociedade, neste caso, impõe-se uma visão que seja construtivamente crítica em defesa da liberdade de agir e da responsabilidade de construir uma comunicação social à altura dos desafios do futuro e das exigências da democracia moderna. Mas queria terminar com esta nota. Não nos iludamos, porém, sobre os destinatários maiores, os mais importantes deste desafio. É aos média, aos seus acionistas, aos seus jornalistas, aos seus profissionais, que compete a defesa intransigente de uma informação séria, equilibrada e livre de todas as pressões, sejam elas financeiras, sejam elas políticas. É deste intransigente escrutínio que depende a sua credibilidade e a credibilidade dos média. E é apenas ela, a credibilidade, o instrumento que garantirá no futuro o respeito e a fidelidade dos cidadãos. É a palavra credibilidade. Muito simples. Aquela palavra que se traduz nesta realidade muito simples. A credibilidade destrói-se num ápice, mas depois leva um tempo imenso a construir. Nós sabemos isso no país, nas nossas vidas, e não é muito diferente na área da comunicação social. Muito obrigado por esta oportunidade.